Gostaria de agradecer aqui a presença do professor Marcos de Lima Carlos, né, que irá ministrar a palestra Internet das Coisas, como ela afetará você. Eu agradeço. Um breve mini currículo aqui do nosso palestrante. Atuo como consultor técnico para tecnologias embargadas e redes há 10 anos, nos mais diversos ramos, especialmente em segurança. Formei-me em análise de sistemas no Instituto Federal de São Paulo. Também sou técnico em eletrônica, formado no Liceu de Artes e Ofícios. Filósofo, amador em matemática. Obrigado, professor. Bom dia a todos, muito obrigado. Agradeço ao pessoal aqui da FATEC pela oportunidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a internet das coisas e como ela afeta o curso e o andamento de vocês. Então, a primeira coisa, assim, que é interessante da internet das coisas é o que vem a ser a internet das coisas e como é que ela afeta o cotidiano e o dia a dia de cada um. E isso, a internet das coisas, muitos dos conceitos hoje já estão inseridos dentro da vida diária. Por exemplo, quando vocês pegam o GPS e se direcionam a um determinado lugar pelo celular, quando vocês trocam uma ideia, marcam, por exemplo, no Waze um acidente ou qualquer coisa que vá tornar aquele caminho ou aquela rota padrão mais, um pouco mais demorada, vocês já estão entrando nesse conceito de conectividade. A definição principal da internet das coisas é uma rede de objetos físicos. O que quer dizer objetos físicos? Qualquer dispositivo, veículo automotivo, qualquer outros itens. Essa é uma definição do Global Standard, que é a ITO, é um dos órgãos que provém padrões para telecomunicações. E dentro disso está regulamentada. Qualquer coisa hoje pode ser conectada à internet. Por exemplo, a gente pode fazer uma transmissão ao vivo, ou quando vocês fazem, por exemplo, um check-in numa rede social que estão aqui dentro, isso faz parte do conceito de conectividade, do conceito de internet das coisas. Eu pego, por exemplo, um dispositivo de marcação ou um dispositivo que dá para... eu acho que todo mundo está enxergando aqui ou a TV. Eu esqueci de fazer essa validação. Só para ver se melhora o visual. Eu acho que esse slide não vai ficar muito legal, mas os próximos vão ficar melhores. Então, dentro da questão de um objeto ou de como ele vai se conectar ou interagir com essas informações, tem aí um ramo muito vasto. Além da conectividade, existe a parte da questão do que fazer com esses dados depois. Como é que eu vou tornar esses dados úteis? Que é a parte de Big Data, de mineração e por aí vai. Bom, e o que possibilitou toda essa revolução? O que possibilitou essa condição da internet das coisas? Bom, em primeiro lugar, é a acessibilidade dos equipamentos. Hoje qualquer um consegue montar, e você, assim, hoje qualquer pessoa, por exemplo, mexe com um computador. Se você fosse na década de 60, por exemplo, não era qualquer pessoa que mexia com o computador. Porque essa questão da popularização e de você tornar o computador pessoal foi o que motivou as pessoas a mexerem, a criarem novas coisas e a fazerem disso coisas cada vez mais úteis e do dia a dia. A mesma coisa vai acontecer com a questão da internet das coisas. Hoje, por exemplo, se vocês quiserem colocar um sensor, por exemplo, que mede temperatura, por exemplo, dentro de casa, hoje vocês conseguem com um esquema na internet bem fácil, vocês não precisam ter conhecimento de eletrônica, vocês não precisam ter nada.
ou vocês compram um dispositivo pronto que já faz isso e transmite para a internet. Então, a questão da popularização foi o que torna as coisas mais acessíveis e de uma forma que fica mais simples, não só para quem é da área, mas para quem não é da área também fazer tudo isso. Esse termo foi cunhado pela primeira vez na Internet das Coisas em 1999, lembrando que a internet existe há muito tempo. A internet remonta desde a década de 70. Em 91, aqui no Brasil, foi quando a internet passou de ser só institucional para uma questão mais abrangente. Começou as pessoas comuns a utilizar a internet, e isso deu para as pessoas comuns um poder maior de pesquisa de informação. Bom, a ideia da internet das coisas é que qualquer coisa realmente possa ser conectada à internet. Eu vou mostrar exemplos para vocês depois de que isso vai se tornando possível, e cada vez mais as coisas vão melhorando. Bom, o objetivo da internet das coisas é fazer a captura de dados e monitoramento de dispositivos, além da tomada de decisão. Então, o que eu posso ter? Uma casa, por exemplo, monitorada com temperatura ambiente, a questão de, por exemplo, um aquecedor solar dentro de casa, ou um tipo de aquecimento, por exemplo, de água, quando eu estou dentro de casa, eu posso deixar esse equipamento ligado. Se eu for sair ou se eu estiver fora de casa, ele não tem a necessidade desse equipamento estar ligado, ou não tem a necessidade, por exemplo, de estar ligado a outras coisas, ou ele está num sistema de monitoramento. Eu consigo fazer com que as coisas comecem a interagir de uma forma melhor. Eu posso programar, por exemplo, um modo fora de casa com base na minha localização, por exemplo. Vamos supor que eu estando a 200 km de casa, baseado na localização do celular, a minha casa entra em modo de viagem, por exemplo. Ela aciona, por exemplo, o alarme, as coisas, começa a monitorar a imagem, qualquer informação diferente ela trata como se fosse diferente, e eu começo a interagir com essa informação de uma forma diferente. Esses dados, o que eu posso fazer com eles depois? Isso é uma questão bastante interessante, porque não é só a internet das coisas que traz uma revolução grande. Mas vamos supor que eu tenho um constante monitoramento desses dados e eu tenho uma massa de dados na internet e que eu não sei mais o que fazer com ela depois. Por exemplo, uma das grandes instituições, o Facebook, o Google, o que eles fazem com isso? Eles vão minerando informação até achar questões interessantes. Eu consigo fazer, por exemplo, propaganda para pessoas com base na localização, com base naquilo que elas gostam, com base numa série de coisas que a internet das coisas provém de um simples dispositivo hoje, que é o celular. A gente vai ver algumas fotos de como era no passado, de como as pessoas imaginavam certas coisas. Vocês vão ver a diferença. Por exemplo, hoje ninguém, assim, na década de 60 e 70, ninguém imaginava que um celular seria um dispositivo de mão, seria um computador de mão. E dentre essas coisas, uma série de outras, porque a questão de interagir conversando com os equipamentos, falando com determinadas coisas,
também influencia o fato, por exemplo, há uns 10 anos atrás era impensável você falar com o computador e isso sair legal. Alguém aqui conhecia, existiam vários softwares, mas o principal era um software chamado IBM Via Voice, que você conversava com o computador e ele pegava o que você falava e escrevia ou executava um comando. Hoje você tem isso com uma acurácia incrível, né? Que é uma assertividade assim fora do comum. Você fala com o celular, ele responde certas coisas para vocês. Tem um outro dispositivo também que nós vamos ver que tem um grau diferente de interação. Hoje nós conseguimos realmente falar com as coisas e elas responderem de uma forma que tem um grau de interação alto. E dentro disso surge aí um outro conceito que também veio do PAC, da onde veio a internet, o Windows e uma série de outras coisas, que é a computação ubíqua, que é a questão de você, de toda uma geração que já veio interagindo com o computador e a partir dessa interação, hoje a computação é algo natural na vida delas. Não se imagina hoje, por exemplo, para quem é mais jovem, um mundo sem internet, sem interação com o computador e uma série de coisas. Isso para elas passa a ser natural. A interação humano-computador já é uma coisa assim mais... assim, é uma coisa que diria que é quase indispensável. Bom, o artigo que deu a introdução à computação ubíqua, que é esse conceito de vocês interagirem com o computador, foi um artigo do Mark Weiser. Ele é um pesquisador do PAC e o nome do artigo é a computação para o século XXI, que foi escrito em 1991. Só a título de curiosidade. Bom, essa é uma foto do Agente 36, isso é uma série da década de 60. O principal era um telefone sem fio que ele usava o sapato como telefone. E o dispositivo do lado é o cone do silêncio, que é o método é o método de você falar as coisas sem ser detectado, que seria hoje, no nosso caso, um sistema de criptografia. É interessante se naquela época eles conhecessem, por exemplo, o smartphone. É curioso o modo como eles pensavam antes. E aqui nesse caso, essa foto do lado do Star Trek, é uma outra série de ficção científica, onde o telefone era uma pessoa e o nome dele é Data, por isso a piada, né? Do Patrick Stewart da foto com o Android, e você conversava através de um telefone que era uma pessoa, que era um telefone portátil. Não se imaginava um telefone portátil. E do lado é um intercomunicador onde você sintonizava um idioma estranho e você conseguia se comunicar com os outros. Existe um recurso do Skype hoje que você fala em português e sai do outro lado numa outra língua. E esse recurso, por incrível que pareça, funciona bem. Não é tão ruim assim e funciona razoavelmente bem. Você consegue se comunicar com outras pessoas através disso. E para fazer a internet das coisas, a primeira revolução grande, que eu acho que foi mágica, foi o conceito do Arduino. Todo mundo aqui conhece o que é o Arduino. O Arduino é uma plaquinha microcontrolada que você trabalha numa interface no computador em C. É bem simples, mas você consegue conectar uma série de coisas que já vêm pré-montadas e interagir com elas. O legal do Arduino é o seguinte: antigamente o curso de microcontroladores era restrito
aos cursos técnicos em nível superior. Com o advento do Arduino, as coisas foram ficando tão fáceis que hoje você tem o Arduino no segundo grau, numa série de coisas, e pessoas que não precisavam ter um conhecimento tão amplo de eletrônicos têm esse conhecimento acessível hoje na internet para montar um dispositivo com sensor de qualquer maneira que você quiser. Então, a popularização, o que deixou de ser algo restrito ao pessoal mais técnico, porque programar microcontrolador exige um conhecimento de registrador, exige um conhecimento de como o microcontrolador interno funciona. Agora, se você consegue pegar na internet um esquema de algo que já vem pré-montado, pega um programa, incorpora dentro dele, pô, é show. É um negócio assim muito mais fácil do que era antes. E sendo mais fácil, eu consigo tirar o que era restrito à universidade, eu consigo popularizar isso para quem quiser fazer brincadeira com robótica, com uma série de coisas, até internet das coisas. Olha, eu vou colocar um sensor dentro de casa e vou ficar monitorando pela internet. Isso foi o que possibilitou a divulgação das coisas. Claro que a internet está implícita nisso, onde você acha as informações de uma forma bem tranquila. Tá aí que eles estendeu o ensino do curso de automação para fora dos cursos de graduação. E agora, com o crescimento, com a popularização e com o barateamento do hardware, por exemplo, o Arduino, vocês conseguem comprar um Arduino por $25, vocês conseguem comprar o Arduino mais top. E tem eles dentro de casa. Essa é uma placa, essa é uma Raspberry Pi 2. E a Raspberry Pi tem uma vantagem, ela é um PC dentro de casa com $35. Esse é o preço padrão da Raspberry Pi. E o que eu consigo montar com isso? Eu consigo montar um Media Center, um computador, eu consigo brincar com Linux e interfaceamento das coisas, eu consigo montar, tem projeto de emulador de fliperama antigo, vários deles, com o jogo antigo, e uma série de outras coisas que está disponível na internet, que eu consigo interagir de uma forma bem fácil. E é sério, qualquer um consegue fazer isso lendo os tutoriais da internet. Claro que ainda hoje precisa de um certo conhecimento. Por exemplo, você precisa saber como formata, por exemplo, um cartão SD e uma série de coisas. Mas vendo um vídeo e fazendo um tutorial, todo mundo consegue fazer isso. Não exige grandes conhecimentos. Bom, e além disso, o que existe mais hoje no mercado? O de sistema embarcado, que é o que a gente chama essas plaquinhas que você consegue programar. Você tem dentro da Raspberry Pi, você tem vários modelos, desde $5, que é a Raspberry Pi 0, até os $35, $40, que é a parte que é a Raspberry Pi 3+, que é o modelo novo que está saindo. Opa! Você tem a BeagleBone. A BeagleBone também é um hardware de $45, muito legal. Dá para fazer muita coisa mesmo com a BeagleBone. Para vocês terem ideia, uma das características básicas da BeagleBone, ela tem 8 GB de memória interna, flash, 1 GB de RAM, ela tem quase 40 entrada e saída, e você consegue ter, por exemplo, um terminal, fazer um terminal, o pessoal chama de terminal burro, mas é um terminal de venda, um terminal remoto, interagindo com outras coisas de uma forma bem simples. HDMI, processa vídeo em HD, tanto a Raspberry Pi quanto a BeagleBone.
Então vocês conseguem montar um Media Center por $40. O Android é de uma outra empresa, o mais comum é o Android C2. Ele também está nessa faixa de preço, é de uma outra empresa. E junto com a Raspberry Pi saiu a Kubituki, umas plaquinhas chamadas Banana Pi e Orange Pi, que são clones, mas que são plaquinhas também que têm amplo suporte da comunidade. O mais bacana é isso, onde se vocês quiserem começar, qualquer que seja a faixa de preço, a Orange Pi está $10. É uma placa com 256 MB de RAM, um processador dual-core, não é lá grande coisa, mas para fazer uma série de coisas, por exemplo, para abrir e fechar um portão, para ligar e desligar uma lâmpada, tanto em ter isso, por exemplo, num servidor de internet, a Orange Pi serve tranquilo. Então, o barateamento desse hardware propôs aí, ou fez com que as coisas ficassem muito mais simples e mais fáceis de fazer, onde qualquer pessoa, com qualquer conhecimento de hardware, consegue montar isso. Agora, imagina quem tem um conhecimento já de programação, quem tem um conhecimento um pouco mais avançado sobre isso. Por exemplo, a interação tem um outro dispositivo chamado SP8266, ele não chega a ser um hardware, uma placa dessas, mas ele interage muito bem com uma conexão wireless e custa $3. Então, assim, isso faz uma mudança das coisas muito grande. Possibilita que vocês possam fazer uma série de coisas. Por exemplo, possibilita que vocês consigam automatizar a casa, fazer um servidor remoto de alguma coisa, construir um hardware, por exemplo, para anotar determinadas posições, por exemplo, que nem hoje o que o celular faz. E uma série de outras coisas que podem aí tornar a vida de várias pessoas mais tranquila, mais fácil e com uma ideia mais simples. Bom, todos esses... Dentro da internet das coisas, existem alguns padrões. Eu vou falar só de um protocolo, mas existem muitos outros, tá? Que isso fique bem claro. O primeiro protocolo que eu vou falar aqui, que é da padronização, e o MQTT é um protocolo de telemetria, que é o ajuste desses dados, que foi criado pela IBM na década de 90 e que foi recuperado agora para ser usado com a internet das coisas. O que é o MQTT? Por exemplo, o MQTT é uma estrutura que permite com que vocês conectem sensores e dispositivos direto na internet sem muita dor de cabeça. Ele tem uma série de features. A mais importante delas é que ele tem um sistema de qualidade de serviço de QoS que funciona de uma forma bem interessante, e ele pode rodar sobre TCP/IP, Zigbee e qualquer outro tipo de rede, desde que vocês tenham acesso aí à internet. A vantagem do MQTT é o seguinte: vocês conseguem, por exemplo, dentro desses dispositivos que eu falei, vocês conseguem biblioteca e recurso para todos eles. Então, além de ser uma ideia amplamente difundida na internet, ele é uma ideia simples. Vocês conseguem pegar e conectar um dispositivo de uma forma bem tranquila, sem ter muita dor de cabeça.
É uma coisa que realmente qualquer pessoa com conhecimento de informática, com conhecimento simples de programação consegue fazer. Então, a popularização desses componentes aumenta a possibilidade. Vou esperar só um pouquinho. A popularização desses componentes aumenta a possibilidade das pessoas utilizarem mais. E muita coisa que vocês vão encontrar no mercado, ela já está pronta. O que vocês precisam fazer é só conectar, ajustar isso para a necessidade de vocês, conectar uma coisa a outra. Ou pegar uma base de dados, por exemplo, o Yahoo disponibiliza os dados abertos hoje, ele é uma determinação aí de vários governos. Por exemplo, a questão de relacionar com informações do portal Transparência ou de uma série de outras informações que são disponíveis aí pelo Open Linked Data, que é uma iniciativa de tornar as informações claras e transparentes. Vocês conseguem interagir com isso de uma forma bem assim, de uma maneira tranquila e sólida, porque a documentação está disponível na internet e a única coisa que vocês precisam fazer é ler a documentação e interagir com esses dados. Bom, e além disso, eu não quero montar o servidor, eu não quero ter essa dor de cabeça, eu só quero pegar os dados e fazer. Também dá. Hoje existe, por exemplo, a Amazon, a Microsoft com o Azure, e tem aí outros, o Cloud MQ33, vocês têm vários dispositivos que já interagem com a internet das coisas. Vocês não precisam nem programar. A Intel tem um outro dispositivo similar ao Arduino, que é o Intel Edison. Vocês conseguem interagir também de uma forma bem tranquila. E isso fica cada vez mais fácil de vocês saírem. Vocês podem montar o próprio servidor de vocês se vocês quiserem em casa. Essa é uma charge, né, que representa um pouquinho da internet das coisas. Você está saindo de casa, a geladeira já te fala, olha, não esquece de comprar leite, está faltando tal coisa. Ou vocês vão anotando, conforme vocês vão anotando na hora, vocês deram um passo para fora de casa, eles pegam a localização e falam, olha, você tem que passar no mercado. Então, a internet das coisas, ela vai interagir nesse nível com cada um de vocês nos próximos anos. Essa plaquinha é uma BeagleBone. Uma coisa legal do lado é um cluster de BeagleBones, que são várias plaquinhas ligadas e cada um sendo autônomos. Existem várias pesquisas na área onde o pessoal pegou, por exemplo, veículos autônomos e fez como se fosse uma célula para percorrer determinadas distâncias em conjunto e retornar com as informações. Então, assim, a aplicação da internet das coisas, ela é gigantesca. Essa tomada é uma tomada interessante, que é o seguinte: essa tomada você controla ela pela internet, você acessa via TCP/IP e você escolhe qual tomada você vai ligar ou não. E você programa, por exemplo, estou chegando em casa, eu quero o café pronto. E a uma determinada distância de casa, claro, dentro das condições de internet, uma série de outras coisas, você consegue interagir com a tomada. Do lado, assim, ela te fala o consumo, fala uma série de coisas, é muito legal esse equipamento. Do lado, o outro equipamento, ele não conecta na internet, mas ele é bem bacana, chama Kilowatt. Ele é um medidor de energia, onde você consegue
ao longo do tempo, fazer uma telemetria e descarregar esses dados no computador. Isso aqui do lado é uma campainha eletrônica. Bom, pode não ter ficado claro, mas é o seguinte: você chega na casa do indivíduo, você aperta a campainha, ele vai te filmar. Se não estiver em casa, ele vai entrar em conexão de internet por um software. A partir desse software, eu consigo ver quem está na frente de casa e conversar com essa pessoa à distância. E o que está do lado é um produto chamado Amazon Echo. Esse produto da Amazon é uma coisa bem interessante. Quem tem smartphone da Google, se vocês repararem, quando vocês usam um software, por exemplo, estilo Google Now, que vocês falam e ele responde, ou algumas coisas ele responde com acurácia, outras coisas ele não responde tão bem, mas o Amazon Echo faz exatamente isso. Você conversa e literalmente interage com o equipamento e ele vai respondendo coisas para vocês. E diversas perguntas e com uma performance incrível. Assim como se vocês perguntarem no celular, olha, qual que é o local de comida japonesa, por exemplo, mais perto aqui da FATEC. Muito provavelmente eles vão te indicar um restaurante japonês. Isso tem um grau de interação assim fantástico. A forma como nós podemos falar e o software aprender, ou o software pegar e responder aquilo que nós estamos perguntando, assim, é algo surreal, isso é fora de série, isso era impensado, por exemplo, há uns 15, 20 anos atrás, e com compartilhamento. Mas reparem também que o software do Google Now, do Android, só funciona bem se você estiver conectado à internet. Assim como o Amazon Echo, ele só interage certo se vocês estiverem conectados à internet. Bom, e tudo bem, eu fiz a propaganda da plaquinha e tal, mas eu tenho como controlar isso de outros dispositivos. Quais são os softwares que me permitem fazer isso? Existe hoje um software chamado OpenM, que é um software é um software feito em Java, que vocês conseguem criar inclusive telas dentro do Android e interagir com eles de forma normal, como se vocês estivessem só arrastando um componente, bem parecido com uma ferramenta RAD. E todos os outros seguem a mesma linha. Vocês criam um software, vocês fazem uma programação simples, olha, passou de X, emite um alarme, ou responde a tal comando, ou envia tal comando para o servidor, que ele vai interagir entre o software e os sensores. Além do OpenM, existe o Home Assistant, que é um outro software, o Gino, todos eles são free, vocês baixam e fazem o que vocês quiserem com eles. Uma distribuição do Linux só para isso, que é o Linux MCE. O Domotics, que é da área. E a popularização desses softwares veio justamente para isso. Hoje vocês conseguem criar uma interface simples de ativar ou desativar uma lâmpada no celular, seguro, tá? Assim, vocês podem escolher como é que vai ser trafegado os dados, se vão ter SSL ou não, e onde qualquer um pode usar, onde qualquer um pode ter essa visão de automação. Não exige grandes conhecimentos. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou deixar aberto.
a palestra que eu projetei foi para durar uns 40 minutos. Deu isso? Foi para durar uns 40 minutos. E eu estou à disposição para responder quaisquer questões que vocês tiverem. Você acha que é a maior dificuldade hoje na internet das coisas? Cara, a maior dificuldade é o seguinte: hoje quando você compra algum determinado componente ou alguma determinada coisa, hoje o pessoal costuma comprar da China. Que eu acho que o que demora, assim, além de você comprar as coisas que demora para chegar, é a questão das pessoas terem um pouquinho de paciência, por exemplo, para dar o startup inicial. Porque mesmo sendo um assunto diferente, tudo no começo é um pouquinho mais difícil. Quando você está interagindo com alguma coisa, quando você quer ligar a primeira vez, é um pouquinho mais complicado. Como em todo processo existe uma dificuldade inicial. Por exemplo, você está aprendendo uma ferramenta de programação nova. Existem os atalhos, as macros, existe a dificuldade inicial, que é dar o primeiro passo para iniciar a internet das coisas. Eu acho que é a maior dificuldade que as pessoas encontram hoje. Porque depois que você começa a mexer, que as coisas começam a funcionar na primeira vez, o negócio meio que decola. É como se, até você fazer o primeiro projeto, você não se empolga. Depois, de um passo para um outro bem grande. Quando se fala de internet das coisas, a gente sabe que envolve o tempo todo a internet e, obviamente, tudo que a gente vai estar mexendo vai gerar dados. Como fica a segurança desses dados, né? Quem é dono desses dados que são gerados? Então, se você fizer os dados dentro do seu servidor, o dono é você. Mas se você começa a pegar os seus dados e relacionar com outros, existe, assim, quando eu falei de Open Linked Data, são os dados que são abertos, por exemplo, para quem é servidor público, para quem trabalha na iniciativa, por exemplo, pública, o governo ele tem um certo grau de transparência e a obrigação de publicar esses dados para a população. Agora, os seus dados pessoais e privados, eles são seus. Você pode trafegar eles por SSL e tem uma série de coisas a melhorar ainda. Por exemplo, eu não falei, mas o SP8266, por exemplo, ele tem um problema grave de segurança. Ele funciona dentro da sua casa, dentro do seu wireless, uma maravilha. Mas se o seu vizinho for cientista da computação ou alguém que conhece um pouco mais de segurança de informação, ele vai saber que aquele dispositivo não está tão protegido assim. Então, existe uma melhora, existe muita coisa a melhorar em termos de segurança, mas a grande parte dos dados, por exemplo, são seguros. Você pode escolher agregar maior segurança dos seus dados ou não. É que nem um site na internet. Você pode escolher ter um site com um certificado válido ou ter um site que todo mundo acessa. Isso, assim, tem muito dispositivo na internet das coisas. Tinha um outro dispositivo, eu soube depois que eu tinha terminado os slides, que chama Amazon Dash, que é um botão por exemplo, a hora que você lembra, você aperta. Que por exemplo, cada marca de produto tem um. Lá é muito comum sabão em pó. E o que acontece? Ele é um SP8266 com uma configuração que ele acessa uma API da Amazon, que você aperta ele e já põe o produto no carrinho. Aí você só precisa comprar ele na hora que você estiver fazendo as compras, ele já adiciona isso na lista. Mais alguém?
Quais dicas você daria para quem quer iniciar na internet essas coisas? Cara, a primeira coisa que você precisa saber o que você quer fazer, né? Ou se você quiser automatizar, por exemplo, fazer uma automação simples de casa, ligar ou desligar uma lâmpada, eu acho que esse é o caminho para começar. Assim, pegar eu não sei qual é o seu perfil, você sabe mexer um pouco com Linux, como é que funciona, qual que é o seu perfil de usuário de computação? Eu mexo com Windows. Mexe com Windows? Existe uma placa chamada Intel Edison, ela tem já embarcado para o Windows algumas coisas e você consegue conectar dentro dessa placa algumas outras coisas. Tudo que é com Windows é um pouquinho mais caro, tá? Do que é com Linux, porque tem o custo agregado do sistema e geralmente o hardware que roda o Windows é um hardware, ele precisa ser um pouco mais robusto. Mas assim, existe o Intel Edison, essas plaquinhas que eu falei, o mais simples delas é o Arduino. Então, para controlar via internet, eu acho que o Arduino é mais tranquilo para quem quer começar. Você monta um circuito, você compra, né? O Arduino, além do Arduino, existe o que eles chamam de shields. Você compra um módulo que você liga direto numa lâmpada ou em qualquer coisa e já faz o controle dele ali mesmo. E tudo isso já está pronto. Você pega na internet assim, um negócio bem simples. A única coisa que você vai precisar aprender para adequar às suas necessidades é um pouco de programação. Que é um ser assim bem fácil, não é nada surreal. Ainda falando nessa questão de segurança, qual a possibilidade de uma casa inteligente ser hackeada? Cara, tudo que está conectado na internet é possível de ser hackeado. A condição é o seguinte: qual o que você vai deixar para o pessoal controlar a ponto de ser hackeado, né? Tem coisa que você deixa para o controle, tem coisa que você não pode deixar aberto. Por exemplo, qual que é o risco de segurança, por exemplo, se o pessoal vê a imagem que você está transmitindo? Então, qual que é o risco de segurança se o pessoal controla, por exemplo, a válvula de gás do fogão? Acende e desliga a válvula de gás do fogão. Então, assim, são coisas com as quais, na hora de projetar, você tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, se ele liga e desliga uma lâmpada pela internet, não é o fim do mundo. Você consegue perceber e tirar. Agora, se ele liga e desliga, por exemplo, o fogão, já é algo mais complicado. Essa questão da segurança é uma questão assim que ainda precisa ser muito discutida. Não é muito popular hoje, mas com a popularização da internet das coisas, o pessoal vai ter que fazer um sistema de segurança mais sofisticado. Isso é um fato assim e vai ser mais preocupante no futuro. Um caso bastante importante aí que rendeu um belo processo para a Toyota. Não só para a Toyota, a Volkswagen também tomou um processo por causa disso, mas no caso da Volkswagen foi intencional. Nos Estados Unidos a Volkswagen tomou ano passado um processo aí bem alto por tentar enganar o sistema de medição de poluição quando o carro estava em marcha lenta. A Toyota assim, teve um problema meio sério com o software, pelo modo como foi programado a ECU. Do nada o carro disparava e você não tinha controle, você não conseguia frear, você não conseguia fazer nada. E foram descobrir depois que era o software. Então, justamente esse problema de segurança que estão infringindo um pouco, recentemente uma pesquisa aí de caras conseguiram, através do sistema embarcado de um carro, conseguir controlar um dos componentes essenciais do controle do carro, se não me engano, era um freio, algo do tipo. E isso através de hack mesmo. Isso é muito preocupante. Isso até dá uma certa dúvida se vale a pena ou não vale a pena você integrar determinado componente ou parte ou um
projeto, como por exemplo um carro, a internet das coisas. Isso dá um certo medo, né? Todo mundo tem um medo, ninguém, assim... Aí eu gostaria de saber esses protocolos relativos, de segurança e tudo mais. Então, o carro ele usa, o carro basicamente ele usa protocolo industrial. O protocolo industrial foge um pouco do que eu apresentei aqui. Basicamente dentro do carro existe um protocolo chamado CAN, que é feito justamente para isso. E cara, você não acha documentação disso em lugar nenhum. Assim, um pouco de documentação que você acha sobre CAN, cada um tem o seu, assim, é um negócio meio fechado. O pessoal consegue hackear através de engenharia reversa. Eles põem um sniffer na rede, que é um capturador de pacote. Através desses pacotes eles começam a fazer a análise e a partir da análise eles veem um jeito de quebrar. Um outro jeito simples de quebrar as coisas é a engenharia social. Só que, assim, dentro de um carro automático, dentro de um carro com o que as pessoas chamam de conectividade, assim, eu não vejo por que uma pessoa entra num carro, por exemplo, e aperta um freio ou um componente sem cometer um crime, entendeu? Isso, assim, já chega num ponto onde, se o cara consegue invadir o carro e desligar o carro, ou fazer alguma coisa que possa prejudicar alguém que já está lá dentro, já tem que ter, além da segurança do software, uma outra esfera de quem que eu vou ocupar, como é que eu vou ter acesso a esse monitoramento, como é que vai estar projetado um dispositivo para que eu possa rastrear a pessoa que fez isso. Isso assim, é uma questão bem mais ampla do que parece, porque a segurança em si, o pessoal projeta isso de uma forma segura, mas assim, quando você vai para o teste, quando você vai fazer as coisas, colocar isso de uma forma prática, aí você vê se o negócio está valendo ou não. É que nem, assim, nenhum componente está imune a ser hackeado e outra das formas mais, assim, mirabolantes possíveis. Por exemplo, o PlayStation, ele foi hackeado com uma chave que era transmitida de forma insegura de um dispositivo da Apple, por exemplo, do próprio iPhone. Então, assim, você não imagina de onde vai vir as coisas. E isso tem um peso grande. Se vai valer a pena ou não, é uma coisa que precisa ser discutida e precisa ser amadurecida ainda. Porque uma questão é o seguinte, as possibilidades, isso dá para ser feito. Mas agora, a questão da segurança e uma série de outras coisas ainda vai precisar ser muito bem estudadas e melhoradas. É uma coisa que vai ter que ser discutida, vai ter que ser proposto uma série de coisas, porque nada hoje é 100% seguro. Por exemplo, o pessoal lançou um protocolo de internet de criptografia, SSL versão 3, em menos de 3 dias descobriram um defeito nele, onde todas as informações do meio podiam ser interceptadas. Então, essas coisas com o tempo e com o advento assim, com a popularização, com a submissão dessas coisas para a comunidade, você consegue saber se isso vale a pena ou não. Assim, mas essa questão da segurança é uma questão meio séria que precisa ser discutida mesmo. E precisa ser amadurecida. Eu acho que não é em pouco tempo, com o uso e com as novas propostas, as coisas vão fazendo as coisas, até mesmo porque um hardware, que nem esses que eu mostrei aqui, o Arduino, por exemplo, não tem suporte, você não consegue colocar um suporte à criptografia nele. Agora, numa BeagleBone, num outro hardware um pouquinho mais caro, você consegue. Então, já deixa de ser algo popular, entendeu? Para você fazer experiência dentro de casa. Nesse âmbito de segurança já passa a ser algo mais profissional.